Olá, boa noite, graça e paz a todos. Eu sou o pastor Carlos Friesen, trazendo uma mensagem para a Igreja Menonita de Porto Amazonas. Desejo pregar versículo por versículo a carta de Paulo aos Colossenses. Essa amada Igreja de Colossos tem muitas características que a Igreja de Porto Amazonas também tem. E nós vamos nos inspirar na Palavra de Deus para continuar uma igreja saudável. Então, a segunda mensagem de Colossenses, ela é retirada do capítulo 1, do versículo 8 ao 14. Antes de lermos o texto bíblico, oremos. Senhor Deus, nós te amamos. O Senhor não comete erros, mesmo quando tudo parece caos. O Senhor está lá e o Senhor pode nos ajudar no meio da dificuldade. Quando temos alegria, festejamos contigo. Quando estamos em lutas, o Senhor está conosco. Te convidamos, Senhor, para falar conosco por meio da tua palavra. Continua construindo uma igreja saudável em Porto Amazonas. Abençoa esses irmãos queridos. Que essa mensagem seja transformadora e que abençoe muito a cada um. Fala comigo primeiro, me ajuda a ser praticante. E abençoa os irmãos que estão ouvindo. Qualquer um que esteja ouvindo essa mensagem, que possa crer no Senhor Jesus e adorar ao Senhor Deus. Oramos no poder precioso de Jesus. Amém, e amém, e amém. Ok, eu falei que o texto é Colossenses capítulo 1, do versículo 9, ou do 8 até o 14. Então eu vou pegar aqui a minha Bíblia na linguagem revista e atualizada e vou ler o texto. Epáfras também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Até aqui a leitura bíblica. Paulo ouviu sobre as coisas saudáveis dos irmãos de Colossos. Eles tinham 4 características muito positivas, os irmãos de Colossos. Vocês lembram das 4 características que formavam o acróstico FACE? Quais são, então, as 4 características que Paulo enfatiza? Os colossenses, eles têm fé, eles creem, eles têm amor, eles amam, eles cuidam uns dos outros, eles se crescem, eles frutificam, e esperança, eles esperam, eles falam Maranata, ó vem Senhor Jesus. FACE, F-A-C-E, fé, amor, crescimento e esperança, são características da igreja de Colossos. E eu vejo algumas características dessas também na igreja de Porto Amazonas, e eu vejo mais algumas. Observando nos contatos que nós tivemos até agora, os cristãos menonitas de Porto Amazonas, eles são organizados, eles realizam seus planos, são dedicados uns aos outros, aos irmãos, por isso fazem caridade, fazem o bem, e cuidam muito bem uns dos outros, sabem respeitar uns aos outros e resolvem as dificuldades com diálogo. São algumas coisas que eu vi. E tem já uma orientação do Paulo no texto, e eu também já tenho uma orientação para os irmãos. Mantenham-se atentos para não seguir modismos religiosos, para aparentarem serem mais espirituais ou mais santos que os outros. Queridos irmãos, permaneçam na fé dos fundadores dessa igreja. Não façam competição e nem comparação com outros movimentos religiosos. Sejam vocês mesmos, continuem autênticos. Paulo continua orando pela igreja. Ele continua orando pelos cristãos colossenses. Ele elogia os irmãos
e orienta os irmãos, a igreja de Colossos. Eu penso que quem ora quer abençoar, quer o bem. Quem orienta quer construir o reino de Deus. O líder pede a Deus por maturidade pelos cristãos, para serem sábios diante da heresia que está na comunidade ao redor dos irmãos. Eu sei com certeza que a liderança da igreja está orando por você, está orando por mim. Eu e minha esposa hoje oramos pela liderança da igreja e oramos por vocês, para que Deus continue construindo uma igreja bonita e saudável entre os menonitas de Porto Amazonas. Existia uma heresia que estava cercando a igreja de Colossos e o apóstolo Paulo precisava alertá-los. E a heresia, o ensino errado, a distorção da palavra que eles estavam sendo influenciados é a seguinte: entre o Deus que é santo e a terra onde vivem os humanos, existiam e viviam seres celestiais, isto é, hostes angelicais com poderes de mediação. E esses anjos tinham um pleno conhecimento. E Jesus era um desses seres. E somente isso. Jesus acabaria, segundo essa heresia do gnosticismo, Jesus se tornava uma ponte entre milhares de pontes. Jesus, nesse caso, era um simples anjo do conhecimento mediador. Os homens são incapazes e Deus está distante. Então era necessário que houvesse um anjo intelectual como Jesus ou um outro anjo que poderia intermediar essa distância do Deus distante e do homem pervertido. E essa heresia, esse ensino falso, dizia que Jesus era apenas um desses anjos que tinha o conhecimento para intermediar o caminho entre o homem e Deus. Nesse caso, diante dessa heresia, Jesus é menos que Deus. Assim, Jesus não pode ser pleno redentor. Essa heresia também, ela exigia a adoração de anjos e um ascetismo. E um ascetismo que a própria palavra diz em Colossenses que era falso. Ascetismo, asceta é aquele que pratica o ascetismo, é alguém que vive uma vida de rigorosa abnegação, como meio de obter favores de Deus e buscar uma santidade de vida. Faz voto de pobreza, faz voto de castidade, de abstinência. Isso são algumas vertentes do ascetismo. No livro de Humberto Eco, O Nome da Rosa, fica muito claro que as pessoas faziam autoflagelo, isto é, se puniam, se maltratavam para ganhar a espiritualidade. E até o riso, se vocês lerem no livro ou verem o filme, o riso era considerado inimigo da fé. Então, esse falso ascetismo também estava dentro da igreja de Colossos. O engano do ascetismo, o asceta comete um erro porque ele tenta realizar, obter pela força humana, no sacrifício pessoal e do corpo, o que só pode ser conseguido através da fé em Cristo Jesus como fruto da graça. O asceta quer pôr no ascetismo, com as suas renúncias, abnegações, com seus votos de pobreza, castidade, abstinência, eles querem com isso obter favores de Deus e mostrar uma certa santidade, uma certa espiritualidade. E aí há um problema no ascetismo. Hoje também nós somos cercados por ensinos deturpados. Então, a igreja de Colossos estava sendo influenciada pelo gnosticismo. Jesus era um anjo mediador, um anjo intelectual mediador. E hoje nós também vivemos ao nosso redor com alguns ensinos deturpados, incorretos, que até podemos chamar de heresia. Por exemplo, vou citar alguns. A teologia da prosperidade. Tudo precisa dar lucro e tudo precisa ser um sucesso na igreja. Ou em todas as áreas da vida do cristão dessa igreja que segue esse modelo. Também existe a teologia da confissão positiva. A teologia da confissão positiva é mais ou menos assim: eu determino, eu tomo posse, eu declaro, e parece que me falta aquela humildade de dizer, seja feita a vossa vontade. A teologia da confissão positiva às vezes quer fazer Deus se tornar servo do homem. Tem uma extensão dessas duas juntos, da igreja, a teologia da prosperidade e a teologia da confissão positiva, é que todos serão curados, todos serão abençoados, já aqui e agora, nos termos do sucesso capitalista.
Também temos umas tendências nessas igrejas, nesses movimentos ou em outros ensinos que são o hedonismo. Hedonismo é a busca pelo prazer e o prazer determina o que é certo. Eu tenho meus direitos, Deus vai me honrar, eu nasci para ser feliz. E outros ensinos como esse que têm suas tendências bem contaminadas. Também tem igrejas que ensinam coisas do tipo: quem tem Jesus não peca mais. Você não vai mais pecar porque tem Jesus. Então são ensinos distorcidos que estão influenciando a igreja também. Como podemos nos proteger? Como saber o que é certo? Na Bíblia nós temos a resposta. Jesus é a verdade. Existe somente um mediador entre Deus e os homens. Eu quero ler uma afirmação de C.S. Lewis, o meu autor preferido. Ele fala algo fantástico. E eu tirei do livro Cristianismo Puro e Simples. C.S. Lewis diz assim: eu estou aqui tentando prevenir que alguém diga uma coisa realmente idiota que pessoas usualmente dizem a respeito dele, Jesus. Eu estou pronto para aceitar Jesus como um grande mestre de moral, mas eu não aceito a sua afirmação de ser Deus. Isso é uma coisa que nós não podemos dizer. Um homem que era apenas um homem e que disse o tipo de coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre de moral. Ou ele seria um lunático, ao nível com o homem que se diz ser um ovo, ou então ele seria o diabo do inferno. Você precisa fazer a sua escolha. Ou esse homem foi e é o Filho de Deus, ou então um homem louco ou algo pior. Você pode tê-lo por um tolo, você pode cuspir nele e matá-lo como um demônio, ou você pode cair aos seus pés e chamá-lo Senhor e Deus. Mas não vamos vir com nenhuma bobagem paternalista sobre ele ser um grande mestre humano. Ele não deixou isso aberto para nós. Ele não intencionava isso. Agora me parece óbvio que ele não era nem um lunático, nem um demônio. E consequentemente, por mais estranho ou assustador ou improvável que possa parecer, eu tenho de aceitar a visão de que ele era e de que ele é Deus. Vamos agora comentar Colossenses capítulo 1, do versículo 9 ao 14. O texto fala em inteligência espiritual, isto é, reconhecer a verdade. Essa capacidade de ter inteligência espiritual e reconhecer a verdade é um presente de Deus pelo poder do Espírito Santo. Só podemos conhecer a verdade, reconhecer e nos tornar maduros e inteligentes espiritualmente se o Espírito Santo agir em nós. Devemos conhecer a vontade de Deus com inteligência, sabedoria, numa compreensão espiritual. Essa maturidade, essa sabedoria nos auxilia para andarmos nos caminhos do Senhor. Essa maturidade, esse conhecimento nos ajuda a fazer o que Deus quer que façamos. Essa maturidade, essa compreensão espiritual nos leva a agradar a Deus com todos os nossos atos e procedimentos. Essa sabedoria vai fazer boas ações. Com essa sabedoria, fruto da maturidade que vem da verdade, nós vamos conhecer a Deus melhor. Nós vamos poder nos fortalecer diante das lutas. O poder glorioso de Jesus vai nos ajudar a sermos pacientes e vitoriosos. Uma das características que está aí no texto, pode procurar aí em Colossenses capítulo 1, versículo 9 a 14, é que nós devemos ser agradecidos, ter gratidão no coração. E essa gratidão, esse dar graças vai produzir em nós alegria, porque fomos convidados a participar do reino da luz de Jesus. Esse Jesus, ele nos tirou da opressão, da insegurança da escuridão e nos trouxe para a segurança do reino de seu Filho amado. O texto diz que esse Filho amado nos liberta e perdoa os nossos pecados. Quem pensa errado, age errado. Quem não conhece a palavra tem dificuldade para agradar a Deus. Quem distorce a palavra de Deus, distorce também as práticas cristãs. O texto deixa claro também que nós devemos viver para agradar ao Senhor e não agradar as pessoas. Não podemos
sempre querer agradar as pessoas. Aqui entra uma característica típica de nosso povo, eu me incluo. Nós queremos ser agradáveis, nós damos tapinha nas costas, nós damos um jeitinho, nós dizemos sim, tudo bem, e às vezes deveríamos ter dito não, eu não concordo, eu não posso ir junto. E a gente acaba com uma piadinha, uma brincadeira, permitindo a contaminação com coisas que nós mesmos não concordamos. O texto bíblico, no versículo 12, 13 e 14, diz que nós devemos viver para agradar ao Senhor e não nos tornar servos de homens, dependentes de homens. E também no texto ele deixa claro, na carta toda de Colossenses, que dar graças é uma recomendação para os cristãos. Cristãos devem ser agradecidos e dar graças. E o texto revela então no finalzinho dele, versículo 13 e 14, fomos transportados do reino da terra escura para o reino celestial de luz, e não precisamos de mediadores. Jesus Cristo é pleno Deus e ele nos leva ao Pai. Nós fomos comprados por um preço de resgate. Isto é, judicialmente pertencemos a Deus para a liberdade. Fomos resgatados, comprados para vivermos em liberdade no reino de luz. E agora vamos concluir a mensagem resumindo todas essas ideias com 3 pontos básicos. Os 3 pontos são: conhecer a verdade produz maturidade e sabedoria. Essa maturidade revela atitudes, essa maturidade produz fruto e essa maturidade confirma a nossa posição. Conhecer a verdade produz maturidade e sabedoria. Então o primeiro aspecto que eu quero enfatizar é: essa maturidade revela atitudes. Se olhamos lá para o texto, ele vai falar que nós vamos andar nos caminhos de Deus, que nós vamos fazer a vontade de Deus e nós vamos ter atitudes honrosas, isto é, valores éticos saudáveis. Quando a gente conhece a verdade, a gente desenvolve uma sabedoria e se torna inteligente espiritual, essa maturidade vai se revelar em atitudes. Conhece aquela história do fala muito e pratica pouco? Ou faça o que eu digo, não faça o que eu faço? O falso, ele fala uma coisa e faz outra. No nosso primeiro ponto que nós defendemos aqui, é que a maturidade de conhecer a verdade, de ser inteligente espiritualmente, revela atitudes em nós. As atitudes são andar no caminho de Deus, fazer a vontade de Deus e ter valores éticos saudáveis. O segundo aspecto é que essa maturidade produz fruto. Porto Amazonas e as suas maçãs, fruto saboroso, fruto suculento, fresco, aromático, agradável e saudável. Os melhores frutos do Brasil vêm de Porto Amazonas. A maturidade espiritual, o conhecimento religioso de Deus, da verdade, vai produzir em nós um fruto. E esse fruto é forças na luta cristã, paciência, gratidão e alegria. Como é bonito um fruto saudável. Quando nós temos maturidade espiritual, nós temos forças para lutar, nós temos paciência para suportar, nós temos gratidão fluindo no nosso coração e essa gratidão produz alegria. É o que o texto nos revela. E a terceira e última característica da maturidade é que é confirmada a nossa posição. A nossa posição como cristãos, ela é confirmada quando desenvolvemos essa inteligência espiritual, essa maturidade na fé. Nós pertencemos ao reino da luz, é a nossa posição. Somos do reino do Filho amado, agora somos livres do pecado. Eu fui escalado na seleção brasileira para jogar com a camisa 10, eu tenho autoconfiança, eu sei a minha posição. Eu fui convocado para as forças armadas do meu país. Eu sei quem eu sou soldado do exército brasileiro. E nós estamos numa posição melhor. A maturidade confirma a nossa posição. Eu sou filho de Deus, coerdeiro com Cristo, fui adotado. Nós pertencemos ao reino da luz, somos livres do pecado. Essa foi a mensagem de hoje e eu reviso a mensagem, principalmente as 3 ideias que eu gostaria de fixar.
A maturidade espiritual revela atitudes em nós. Segundo aspecto, essa maturidade espiritual produz fruto em nós. E essa maturidade confirma a nossa posição. Nós pertencemos ao reino de luz. Nós somos filhos do Deus amado. Nós somos livres do pecado. Eu quero terminar essa mensagem com o texto que segue aí na sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, do versículo 15 a 19. Para eu ter essa maturidade, eu preciso ter o conhecimento de quem é esse Jesus. E agora vem a declaração fantástica e fabulosa de quem é esse Jesus. Eu te convido agora a parar o vídeo e ler na sua Bíblia Colossenses capítulo 1, de 15 a 19. Igreja Menonita de Porto Amazonas, nos tornamos maduros, nos tornamos inteligentes espiritualmente quando conhecemos a verdade. E você acabou de ler a grande verdade que o apóstolo Paulo quer transmitir para a igreja de Colossenses, combater a heresia. Veja o que o texto de Colossenses 1, 15 a 19 diz. Ele, Jesus, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas. Pois, por meio dele, Deus criou tudo no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele, Jesus, e para ele Deus criou todo o universo. Antes de tudo, Jesus, ele já existia, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Jesus, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho, que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo, pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Amém, aleluia! Essa é a verdade que vai produzir maturidade e que vai frutificar na nossa vida. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Jesus Cristo é o dono da igreja de Porto Amazonas. Jesus Cristo manda na igreja. E assim nós vamos construir uma igreja saudável, mantendo uma igreja abençoada como ela tem sido até hoje. Jesus Cristo manda na minha vida. Jesus Cristo é meu dono. Eu sou propriedade do Senhor Jesus. Oremos. Senhor Deus, transforma-me para me tornar mais maduro, ser sábio espiritualmente. Que a única verdade é que o Senhor Jesus é Salvador, é o eterno poderoso Deus. Que tremenda fascinação é andar contigo, Senhor Deus. Um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo. Tão incompreensível, mas eu consigo crer. O Senhor tem abastecido a nossa fé. Nós cremos nisso. Obrigado por esse texto tão poderoso, que não há nada que medie o homem contigo. Somente Jesus é suficiente para nos levar diretamente a Ti, ó Pai. Obrigado pela salvação em Jesus. Fortalece a nossa fé, ajuda-nos a sermos atentos contra os falsos ensinos, respeitando, orando, amando, evangelizando, mas não pervertendo a nossa fé. Mantenha-nos puros na nossa fé, Senhor Jesus. Muito obrigado que o Senhor está conosco. Amém.